criarem pelo medo, pandemia, guerra, que as Controla pessoas todo mundo, onde eu assino embaixo pra aumentar imposto pra crescer o Estado de novo pra você me proteger? Pergunta pro Musa aqui, ó. CDB do Itaú é seguro? Ah, sim, né, pô, convenhamos. Se o Itaú quebrar, amigão, a gente já foi varrido do mapa há muito tempo. Fica em paz, fica tranquilo, cara. Aí só Ah, pô, kit Itaú, apocalipse, Bradesco, né? não é porque... Porém, eu continuo dizendo, se o CDB do Itaú estiver pagando mesmo que o Tesouro Direto, vai no tesouro. vá no Tesouro Direto, Sim. gente. Não pense duas vezes. Até porque tem mais liquidez isso, né, Sim, cara? você opera de casa, do computador do Tesouro Direto exato. ali. Mas já que a pergunta foi bancária, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, que não é por... Sim. Cara, são ativos que esquece, fecha o olho e vai Qualidade. embora. Agora, pô, com juros indo para 15, IPCA mais 7,5 disponível aí na tela com Tesouro Direto. Você quer inventar a roda pra quê? Né? Tipo, a CDB do Banco Master é 200 do CDI. Tem algo estranho, amigo. Se estão te pagando 200 do CDI com liquidez diária, vai entender um pouco. Tem algo estranho. Coisa que... Não é porque o cara gosta da tua cara e fala, eu vou te dar 200 CDI. Porra. Como falava no mercado no passado, tem nariz de porco, né? Tem pé de porco, né? Orelha Rabo de de porco. Parece porco. Exato. Né? Musa, você falou que a gente poderia reduzir o Estado a 5, 6, 7% do PIB e brilharam meus olhos aqui. Como é que, por exemplo, como é que a gente pode alimentar o imaginário de quem está em casa sobre soluções para a educação, soluções para a saúde, soluções para a justiça? Nós seríamos capazes de resolver isso a gente mesmo, sem o Estado? Eu tenho plena convicção que sim. E eu fui, se você me permite a resposta aí com 2 minutos, eu Não, essa resposta é sua. Eu montei uma palestra que eu fui para BH, que eu te falei fazer, e foi justamente isso, uma proposta diferente. Né? Vamos ouvir uma proposta diferente pautada em números. Depois você quer discordar de mim, não tem problema, mas tem números, então vamos no número. Vamos no número. Discordar é importante, que de repente eu olho e falo, verdade, falei besteira, deixa eu refazer o meu mapeamento aqui. Eu fui atrás olhar e esses dados estão super disponíveis. Eu coloquei até lá no meu canal do YouTube um vídeo sobre isso. Basicamente, se você pegar, digamos, até a Primeira Guerra Mundial, a média do tamanho dos estados frente ao PIB girava entre 5% e 10% do PIB. Hoje, a França é o maior estado do mundo, com 60% do PIB. Ou seja, tudo que produz na França, 60% fica compulsoriamente para o Estado. No Brasil, segundo dados, gira entre 40% e 46%. Né? Mais ou menos a média europeia e tudo mais. Estados Unidos está em 34%. Estados Unidos está 33, 34. É isso aí, exatamente. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, do último século, funções que antes a sociedade privada fazia, associação de mutuários, associação de vizinhos, tudo que o ser humano fazia... Santa Casa, os sindicatos que eram privados lá atrás, eles começaram, por discurso populista, a ser tomado de assalto, na minha opinião, pelo Estado. Então é meio que assim, olha, vamos lá, cara, você se preocupa com o celular? Não faz mais isso, eu tô aqui pra você. Aí você ensina teu filho que não precisa se preocupar, porque ele nasceu nesse mundo. Perfeito. Aí quando você olha e anos depois fala, cuida do celular, o cara fala, você é louco? Celular? Há 100 anos cuidam do meu celular. Eu não sei cuidar do celular. Isso foi com a educação, isso foi com a saúde, foi com a FGTS, foi com a Previdência. E não parou. E só cresce. O mantra deles é o seguinte, você não terá nada e será feliz. É isso, não parou. O mantra lá do Charles, Exato, do Klaus Schwab, da Agenda 2030 lá. Você não terá nada e será feliz. Será feliz. Então o ponto é, vamos então entender que todos os serviços que nós temos, eles não são eficientes ao máximo. A gente, nas nossas empresas privadas, a gente tenta ser o máximo dos eficientes, senão o meu cliente vai embora para você, que vai para você, e assim vai. Okay. Né? As pessoas estão voluntariamente assistindo o teu podcast aqui. Ninguém te obrigou a absolutamente nada. Seria bom se obrigasse. Ainda estão te dando aqui um superchat. Aqui também. Superchat, mas seria bom. Mas meu ponto é, se nós começássemos a pautar ideias que não é simplesmente dizer, corta isso que o Estado faz do dia para a noite, porque você criou gerações de dependentes disso. Mas vamos aos poucos desmamando. Para você reensinar essas pessoas a cuidar do celular, por exemplo. Então, tá bom, vamos lá. Não vamos aceitar a mediocridade. A saúde funciona razoável, mas tá bom. Não tá bom, cara. Não está bom. A educação, a infraestrutura, não tá bom. Desculpa, tá tudo uma grande de uma merda. Sim. Então vamos aceitar
e que a gente consegue fazer melhor. Porque, no fundo, quem está se propondo a fazer pela gente são meia dúzia de burocratas de turno em volta de uma mesa, dizendo que sabem o que é melhor para a tua educação, sendo que ele não te conhece e não quer te conhecer porque ele não quer sair de volta daquela mesa com isso. Você é um número para ele. Isso é um número. Então vamos reassumir aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Só que isso impõe, eu já vou passando para não monopolizar, isso impõe mudar a estrutura. Não é simplesmente a educação, vamos transformar tudo em privado, do dia para noite. Pá, não. Tem que mudar a estrutura. Ministério da Educação não tem que existir, com aquele monte de cabide de emprego Inclusive, criando regras. O Trump tirou lá, né? Exato. Porque mesmo numa escola privada, que os nossos filhos vão, cara, aquilo é privado estatal, porque ele estuda o que o Estado manda através do Ministério da Educação. Lá, Exato. Então vamos abrir o mercado, deixa as escolas criarem. Só que aí você não precisa ter imposto para sustentar ministérios, você não precisa ter imposto para sustentar uma estrutura gigantesca, sobra mais dinheiro no teu bolso. Você escolhe onde teu filho estudar. Não é de hoje, é uma mudança para 100 anos, como foi feito de 100 anos para cá. E aí a pessoa, porque muitos vão dizer, mas o cara não sabe fazer direito com o dinheiro dele. Hoje não, mas ele vai aprender ao longo da vida e a geração próxima vai aprender. E aí, tirando aquela base e mantendo só, e finalizo, mantendo justiça, segurança interna, segurança externa, você teria lá um PIB de mais ou menos 5% do PIB. Um país com mais ou menos 5% do PIB. Porque essas funções, desde a Primeira Guerra Mundial, ocupavam os mesmos 5% do PIB. Perfeito. O que veio crescendo são as novas funções que eles tomaram. Perfeito. E que você acha que você não é capaz de fazer. É só voltar atrás e também dar autonomia e ensinar o cara a fazer as coisas, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, você estuda muito esse tema, né? Eu sei que são um dos seus temas prediletos. Eu gosto bastante. Com o dinheiro do SUS, daria pra gente ter todo mundo uma saúde boa? Se cada um daria pra pagar um plano de saúde pra cada um? Então, se o mercado fosse totalmente aberto no sentido de não ter uma Anvisa dificultando a criação de novas empresas, obrigando que o hospital tem que ser XPTO de tal maneira, na tal rua, com tantos funcionários, com tantos extintores, criando burocracias para ser caro, eu não tenho dúvida que sim. Do SUS eu não tenho os números na ponta da língua, mas eu tenho da educação. Você sabe quanto custa um aluno no ensino fundamental e médio numa escola pública no Brasil em dólar por ano? Isso que é mais caro do que o privado, né? Segundo o IBGE, tá? Dados do IBGE. IBGE, hein? Por mês, acho que em reais era 1.700, né? São 5.500 dólares por ano. Nossa. Por ano, tá? Então você mete a 6, você tá 30 pau, dá 2.700 reais por mês. 2.700, eu errei por mês. Você acha que você não tem escola mais barata que isso? Era melhor mandar um voucher e deixar o cara escolher. Claro! Exatamente. Sabe quanto custa na universidade pública pra sair aquele bando de doutrinado? 14.700 dólares por ano, segundo o IBGE. Dá mais ou menos 10 pau por mês. Pô, dá pra todo mundo fazer link e BMEC. Todo mundo fazer link e BMEC, exato. Você acha que não fecha a conta, cara? Brincadeira. Ia ter um monte de empreendedores abrindo universidades, abrindo escolas e tal. Claro. Fora as pirâmides que existem. Tipo, Previdência Pública pra mim, INSS é um rombo de 400 bi. Eu tava vendo ontem que uma projeção, se continuar dessa forma, até 2100, o rombo da Previdência vai pra 30% do PIB. Ou seja, é insustentável. É claro que é insustentável. Trabalhar só para fechar o buraco. Exato. Então é uma engana que eu gosto. Então, e um pitaquinho que eu dou a esse respeito é o seguinte, eu concordo com você que esse tem que acontecer. Porque do jeito que tá insustentável. Porém, esse detox, né? Até o secretário do Tesouro americano, ele reconhece isso. Que eles têm que passar por isso lá. Esse termo ele usa lá, o Scott Bessent. A economia vai ter que passar detox, por detox. Verdade. E isso que você está descrevendo é um detox. É isso aí. Você tem que tirar o viciado do vício. Tirar o crack do sangue do cara. O crack é o déficit público, é isso. Que nos Estados Unidos alimenta 90 milhões de pessoas que estão recebendo auxílio. Aqui no Brasil são mais de 50 que recebem auxílio. E o detox significa essas pessoas, em algum momento... Agora, ele não vai... Eu acho que, infelizmente, a experiência socialista do mundo, que é essa que... Através da inflação, você rouba poder de compra para financiar, para repassar o dinheiro via déficit para quem você, né, para os cantilionários, digamos assim. Isso não vai acabar por acordo. E vai ser, infelizmente, vai ser quando acabar o dinheiro. Quem vai dizer quando acabar o dinheiro é a hora que o mercado falar não financio mais. Quando o mercado estiver tão entupido já de crédito, que fala assim, não tenho mais como financiar, a engrenagem do crédito para. E você vai ir, aí o próprio squeeze, a própria escassez do dinheiro
faz as taxas abrir, o governo cai a arrecadação e ele é obrigado a ajustar as contas. Perfeito. Então vai ser por obrigação. Porque é difícil você tirar um socialista dali na conversa. O próprio Milei fala isso, que ele só foi eleito porque eles estavam lá no abismo. No abismo. Senão ele não teria a menor chance de ser eleito. Então, foi o próprio funcionário público que já estava ganhando muito mal, né? É o próprio que escolheu uma solução. Esse detox, o que faria os governos pararem de gastar na quantidade que precisa para chegar no teu objetivo, que eu acho corretíssimo de esperar. É só realmente uma crise fiscal e de crédito que vai forçar isso a acontecer. Obriga a austeridade, né? E nós vimos isso em Roma também, era assim, né? Quando tinha guerra, invasão e tal, aí os caras paravam de fazer festa, né? Voltava, né, a acordar cedo. Infelizmente, eu não acredito que o sistema, eles vão chegar num acordo assim na conversa. Na consciência. Na consciência. Até porque isso joga contra eles. Né? Exatamente. Ou seja, eu vou diminuir o que me dá mais poder? Exatamente. Eles estão o Estado. Exatamente. Porque o Estado é algo abstrato. Você não sai na rua e dá bom dia, boa tarde, boa noite pro Estado. O Estado é carne e osso. É o fulaninho, é o beltraninho, é o cicraninho, é a mariazinha. E eles têm que jogar contra eles mesmos, tirar o poder deles mesmos e descentralizar. Eles vão lutar até a última instância. Exatamente. Né? E é um conluio de poder. É os Estados, né, que tem essa capacidade de fazer déficit, e os financiadores, os bancos têm poder. Quem dá crédito tem poder. Então, eles vivem do instrumento de crédito. E o instrumento de crédito funciona enquanto houver confiança, enquanto tiver fidúcia. Então, eles não vão deixar a moeda fiduciária acabar de uma vez. Tem um professor que eu gosto Se ela muito. for acabar, eles vão trocar por alguma coisa que seja do controle deles também. Tem um professor que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, o Miguel Ancho Bastos, lá de Galícia, da cidade da minha mãe, que ele fala justamente isso. Ele fala que os bancos são o Estado. Mesmo os bancos privados, eles são o Estado. Eles estão acima do Estado até, porque eles financiam o Estado. O Fed é mais poderoso do que as pessoas imaginam, porque ele tem o poder de financiar toda a máquina americana de guerra, a máquina americana de... Ele pode financiar. No limite, se tiver todo mundo devendo e ele pode escolher, eu vou financiar só o governo. E tem um ponto, deixa o resto de... Se for um banco internacional, ele ainda vai gostar que tenha conflito, né? Perfeito. E tem um ponto só. Se eles percebem que, de repente, pela informação descentralizada, nossas ideias estão avançando e diminuindo o estado deles, cara, é só eles criarem pelo medo, pandemia, guerra, que as pessoas assinam. Onde eu assino embaixo para aumentar imposto para crescer o estado de novo para você me proteger? É tipo o default do ser humano, entendeu? Você não viu agora o discurso no Banco Central Europeu lá? Compre um kit de emergência, porque teremos guerra aqui. Isso. Já vai do ter dia pra noite, cara. É. Você já tem um kit de emergência. Isso é pra aumentar imposto e apoiarem, vocês apoiarem e aceitarem. E olha, os próprios estadistas que dizem que estão indo contra a cultura woke e a coisa da esquerda e tal, também estão reforçando o Estado. Por exemplo, o maior apoiador do aumento da OTAN e do armamento da Europa foi o Putin. O Putin, né, ao fazer a invasão lá, ele fez renascer até o Macron lá, que a gente já fez tanta piada com o Macron aqui, até ele ficou machão lá, né, o Macron dizendo que agora vai pra guerra com o Putin e tal. Deram um Durateston pro Macron, é isso? Porque o governante adora um inimigo externo, né? Ele adora uma guerra. Claro. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.